Diz lá Mateus: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sob o lugar onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O que podemos tirar daí para a nossa vida atual? Lembrando que a nossa proposta é não nos ater a fatos históricos. Então vamos considerar esta passagem na sua simbologia moral. O que é Jesus? Quem arrisca? Oi? Nosso guia e modelo. Governador do nosso planeta. O espírito mais evoluído dentre nós. Oi? Do céu. Enviado do céu, Filho de Deus. João diz o seguinte, nos primeiros versículos do Evangelho de João: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era a luz dos homens. E a luz fez carne e as trevas não a compreenderam. De que ele está falando? É o Pai Jesus. Jesus. Então Jesus é o Verbo de Deus. E é nessa imagem que a gente vai trabalhar o conceito de Jesus. Não a individualidade, mas o Verbo de Deus. A mensagem divina, a vontade de Deus exercida. Ok? Não a individualidade, o espírito evoluído, o governador da terra, mas o Verbo de Deus, tal como João o vê. Ele representa a vontade de Deus em exercício. Vontade de Deus sendo feita. E vem a nós, trevas, e nós não o compreendemos. Porque nós ainda não queríamos ver como Deus age, porque eu queria agir como eu quero e não como Deus quer. Lembra do Pai Nosso? Vontade de quem tem que ser feita? De Deus. E vontade de quem que a gente quer fazer? Por isso a gente não compreendeu. E esta luz veio às trevas. Liga alguma coisa com essa passagem bíblica? Da luz que aparece nas trevas? Qual parte? A estrela. A estrela é a luz do céu que ilumina as trevas de nossos corações. Jesus nasce aonde? Dentro da gente. Onde a noite impera. Das trevas que não compreenderam aquela luz que João falava lá no seu evangelho. A estrela é a luz divina que vai apontar dentro de nós onde nascerá o Verbo de Deus. Onde o evangelho vai florescer, onde vai crescer a árvore da vida lá do Jardim do Éden, que distribuirá seus frutos dentro de nós e fará nascer as sementes que cairão em terra fértil. Percebe como as parábolas bíblicas elas começam a se integrar? E aqui fala que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Belém era uma cidade muito pequenininha, sem importância alguma para aquela sociedade. Imagine que nosso interior são cidades. Os meus talentos são potenciais que eu tenho dentro de mim, como na terra, ainda mais nessa época, as cidades tinham seus potenciais. Potencial de comércio, potencial militar, bélico, enfim, potencial mesmo do poder político, econômico. E nós temos características nossas, que são verdadeiras cidades, em nossos potenciais íntimos. Belém era algo pequenininho.
que não aparecia para o mundo. Onde vocês acham que Jesus vai nascer dentro de nós? Daquilo que o mundo reconhece ou daquilo que o mundo não dá valor? Daquilo que nos envaidece ou da nossa mais sublime humildade? Quando fala que ele nasceu num local simples, é porque ele vai nascer dentro de nós a partir daquelas localidades do nosso interior humildes, simples, não no local físico. Jesus nasce em nossos corações, no meio das trevas da noite que habita dentro de nós, no local mais simples que há em nosso interior. Ele vai nascer das nossas características humildes e não das nossas características vaidosas, como Roma, que tinha o rei Herodes, o governador lá das terras de César, que representava todo o potencial do mundo, que vivia para o mundo, para as conquistas do mundo. E Jesus vem para os céus ignorado pelo mundo. Roma não dava valor a Jesus, sequer queria saber quem era. O poder do mundo não dava valor à potencialidade do céu, que era decorrente do Filho de Deus. Dentro de nós temos interesses que se coadunam com os interesses da matéria. Concordam? Não é só comigo que acontece isso não, né? Nós temos interesses ligados à nossa materialidade, de conforto, de vaidade, de reconhecimento, às nossas ambições materiais. Isto é Herodes, que se interessa nas conquistas do mundo. Mas temos ainda virtudes, embora começando a ser desenvolvida, que são dentro de nós a Belém da Judeia, aquela ignorada pelo mundo, pequenina, sem relevância, aquelas virtudes de humildade, de amor ao próximo, de sincera caridade, de desinteresse pessoal, porque não sou eu que tenho que aparecer. Diz lá João Batista, né, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando nós somos servidores do Cristo, é necessário que nós trabalhemos como João Batista, para que Jesus apareça e não eu. E não a minha personalidade. Eu sou um instrumento para levar a luz do Senhor a outros corações. E não um instrumento para que o outro me reconheça. Isso já quebra uma série de riscos de vaidade, de orgulhos, etc., porque eu não trabalho para ser reconhecido. Eu trabalho para que o outro reconheça Jesus. Eu saio do processo. Assim fizeram todos os apóstolos. Então, Mateus nos traz que Jesus nasce na nossa Belém íntima. Mas quando ele nasce na nossa Belém íntima, quem é que fica escandalizado? Quem é que vai querer saber onde que Jesus nasceu? Herodes? Nós nos convertemos, né? Nós aceitamos Jesus, nós interiorizamos o cristianismo por meio do espiritismo. Reconheço onde eu tenho que ir, falo assim, agora eu vou ser um espírito mais elevado. Acabei de ler uma obra estimulante, não sei se vocês já leram lá, Paulo Estevão, 2000 anos. Vocês leem esses livros e falam assim, agora eu vou ser Paulo. Vou sair a pregar, né, na nossa ilusão. Mas eu estou estimulado a fazer o bem a minha vida inteira, a não mais escorregar. Quando eu começo a ter esse tipo de vontade íntima, o que é que me aparece no íntimo? As famosas tentações. Os meus interesses do mundo começam a gritar. O que é isso? Não exagera. Para quê? Você merece curtir a vida. Seja feliz. Você também é filho de Deus. Só que ser feliz para a gente é o quê? É fazer o bem, a caridade, servir ao próximo 24 horas por dia, como fazia Chico? Não. Ser feliz é ir para coisas que, se eu convidasse Chico Xavier, ele não aceitaria ir comigo. E eu vejo este conflito dentro de mim, tal como Herodes está buscando onde nasceu o menino. Vocês acham que Herodes queria adorar realmente Jesus? O que é que ele queria? Matá-lo? Vou além. Ele queria utilizar o poder de Jesus para fazer o que ele queria.
como nós fizemos na antiguidade. Você pega a Idade Média, nós usamos o cristianismo para atender interesses humanos, dos mais infelizes. Como Herodes queria enganar estes magos, para assim, me diga onde está o menino para que eu vá adorá-lo. Mas não ia adorá-lo não, ele ia pegar o menino e criar para obedecer ele. Sabe quando a gente está nas nossas atitudes inferiores e a gente quer arrumar uma desculpa doutrinária que justifique elas? Mas a doutrina espírita não proíbe. Já ouviram ou falaram isso? Quando eu começo a me justificar assim, eu costumo falar assim, na terceira justificativa, para. Ah, mas todo mundo faz isso. Você fala, Jesus não faz. Ah, também não exagera, né? Você está falando de Jesus. A doutrina espírita não proíbe, não, mas ela explica as consequências. Não, esse daí é muito forte para mim, eu ainda sou espírito inferior, vou deixar para a próxima encarnação. Pois já tem 10 que você fala isso. Tá na hora de mudar a atitude. Começa a justificar muito na minha cabeça porque eu estou num conflito entre Herodes, que quer criar o Cristo recém-nato, recém-nascido, menino ainda dentro de mim, frágil ainda dentro de mim, quer que ele cresça obedecendo Herodes, obedecendo meus interesses inferiores, meus interesses coadunados mais com a vida da matéria do que com a vida do espírito. E os magos que querem servir a Cristo, que é a minha parte que realmente está empolgada em fazer o bem. E Herodes vai tentar cooptar esses magos. E no início até consegue convencê-los. E ele fala, vai lá, busca o menino. Procura e quando achar, me conta, porque eu quero adorá-lo. E os magos vão crente disso. Não sei se vocês lembram, depois que eles entregam os presentes, um anjo avisa para os magos não retornarem a Herodes e voltarem direto para o Oriente. Representando que quando a gente começa a cair consciência e a gente de fato começa a servir a Jesus, a nossa consciência fala, não volte a Herodes. Abra mão de hábitos que você sabe serem inferiores, por mais que você goste. A gente acha que reforma íntima é um negócio que vai acontecer por mágica, né? Quando Emmanuel chamou Chico à missão, o que é que ele disse para o Chico? Você acha que para a gente vai ser diferente? E Emmanuel era o maior puxador de orelha que eu já conheço. Chico não podia sair um pouquinho, ele aparecia e colocava Chico novamente dentro do trilho que ele tinha assumido. E ser disciplinado não é necessariamente a gente fazer o que gosta. É a gente fazer o quê? O que é necessário, o que é certo, o nosso dever como cristão. Nem que seja abrir mão de algum hábito que me satisfaz, que me agrada, que me dá prazer. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, a gente não vai conseguir fazer isso numa encarnação, mas sairei desta encarnação melhor do que entrei no processo de disciplina. Por isso que Emmanuel recomenda a nossa disciplina. Então Herodes chama os magos secretamente e pergunta do tempo que Jesus tinha nascido. Essa passagem poucas pessoas observam. Por que Herodes pergunta de quanto tempo Jesus tinha nascido? Por que as nossas características, ainda mais ligadas à inferioridade do que à angelitude, perguntariam quanto tempo esse Jesus, o Verbo de Deus, começou a nascer no meu coração? Porque Herodes queria saber se ele ainda era menino, bebê, frágil. Quando Jesus nasce em mim em pouco tempo ainda, não está maduro, eu não tenho fortaleza moral suficiente para abrir mão dos hábitos inferiores que me agradam, para assumir as atitudes superiores que me levarão à felicidade um dia. Ele está frágil. E é neste momento em que Herodes vai querer convencer ou criar Jesus para servi-lo. Lembra da parábola do deserto? Que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, passa 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Esta fome das coisas do mundo, porque ele estava jejuando, ele não se alimentava mais da materialidade, como nós, na conversão ao cristianismo, quando a gente realmente incute o espiritismo dentro da gente, a gente começa a se
desvencilhar de hábitos anteriores, das coisas que a gente se alimentava. E entra neste jejum dos alimentos no comportamento de nossa inferioridade. Mas passado um tempo a gente tem fome. A gente quer voltar àqueles hábitos. E aí depois ele sofre lá as tentações e uma delas, o Satanás, representando as nossas inferioridades, fala, olha, eu lhe dou todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. Eu posso conquistar as coisas do mundo. Quantas vezes a gente não vê oportunidades passarem em nossa frente para a gente ter promoções, para a gente ter reconhecimento social, para a gente ter uma série de vantagens no mundo, pagando o preço de permitir-nos algumas atitudes não cristãs. Você abriria mão de vantagens do mundo apenas para não ferir a tua consciência? E esta é a pergunta que a gente faz no nascimento de Jesus. Herodes, o nosso Herodes íntimo, virá com toda a sua força nos tentar, entre aspas, nos puxar para aquilo que nos satisfaz, nós espíritos aprendizes, porque somos alunos e não mestres. E Jesus está frágil dentro de nós. Cabe a nós utilizarmos dos nossos magos íntimos, das nossas virtudes, da nossa fortaleza de fé, daquilo que já temos desenvolvidos para Jesus dentro de nós, para resistirmos ao chamado do nosso Herodes íntimo. Os magos saem à procura do Cristo e aí eles seguem o quê? A estrela. Aquela luz que vem dos céus, que guiam o que a gente tem de bom dentro da gente, mesmo nas trevas do nosso coração. Nós, espíritos aprendizes, ainda temos mais não virtudes que virtudes dentro de nós. Mas essas poucas virtudes que já temos desenvolvidos conseguem, se quisermos, por disciplina, enxergar aquela luz que vem dos céus que nos guiará até o Jesus que está brotando, aquela vontade de servir a Deus dentro de nós. Para isso precisamos de disciplina, porque estes magos tinham que estar focados. Eles não podiam tirar os olhos daquela luz que os guiava. Porque se ele tirasse os olhos, ele ia ver ao seu redor escuridão. Quantas vezes passamos dificuldades na vida, temos dúvidas, temos anseios, angústias, estamos aí em alguma lide com outro irmão dentro de casa ou fora de casa, não sabemos como agir, às vezes a gente acha que não tem forças para agir correto. Neste momento são os magos tirando o olho daquela luz que está lá no céu. Se mantivermos a disciplina, temos que ter foco olhando a luz divina que nos guiará até o comportamento correto, representado aqui pelo nascimento de Cristo. Sem o desespero, sem cultivar sentimentos inferiores, sem desejar mal. Tudo isso que a doutrina nos explica está representado aqui pelo foco, pela concentração destes magos que vêm lá do Oriente, que eles vêm de longe. Nós não nascemos hoje e as nossas qualidades não foram formadas quando nasceu este corpo. Mas temos que ter a disciplina de focar no que é certo. Que se olharmos para o lado, Herodes vai estar buscando o menino. Para achar Jesus dentro de nós, nós temos que focar nesta disciplina, no bem, de fazer o que é correto. E não é em atitude externa, porque ele está falando do nosso íntimo. É a atitude íntima. É o que sentimos, é o que pensamos quando achamos que ninguém está ouvindo. E falamos achamos, porque quando que nós estaremos sós? Nunca. Os Espíritos nos falam, Paulo falava isso lá atrás, quando ele fala que há sempre uma nuvem de testemunhas. Ele não falava de nuvem material, muito menos de seres encarnados. Há sempre. Então nós precisamos de disciplina mental para poder direcionarmos o nosso comportamento. E assim fazendo, iremos caminhar, porque precisa do nosso esforço. Ninguém foi buscar os magos. Ninguém entregou um camelo para aqueles magos terem menos esforço. Eles tiveram que caminhar com o seu esforço, ele não diz como, mas tiveram que andar, que ter esforço próprio para achar onde Jesus nasceu. Para acharmos
Jesus dentro de nós, essa vontade de fazer o bem, para que ela se torne ação, para que ela realmente transforme o nosso íntimo, eu preciso de esforço. Receberei a tentação do meu Herodes íntimo. Terei que ter esforço de disciplina para focar na luz que está nos céus, utilizando aquilo que eu já tenho desenvolvido há muito tempo, embora a maior parte do meu íntimo ainda seja trevas. Eu tenho magos dentro de mim, virtudes que eu posso utilizar. Eu tenho fé, eu tenho amor a algumas pessoas, embora não tenha ainda a humanidade inteira. Mas aí esse amor a essas pessoas pode me fortalecer para eu conseguir ampliar esse sentimento. Focar na luz para de esforço próprio, isso vai demorar um tempo, não foi em segundos que os magos acharam Jesus. Vai demorar um tempo para eu caminhar focado naquela luz para poder achar Jesus dentro de mim. Para poder aquilo tomar conta do meu íntimo. E para eu poder mudar os meus paradigmas de vida, mudar os meus gostos, mudar os meus hábitos. Isto é evoluir por conta própria. Isso é esforçar-se no processo de evolução. Mudar os nossos gostos. Eu tenho que mudar o hábito, alguma coisa que eu gosto de fazer, que Chico Xavier não iria. Mas eu gosto tanto, então muda o que você gosta. Passa a gostar de coisas elevadas. Vai ser fácil? Não vai. E a gente vai ter fome. A gente vai querer voltar. E aí a disciplina em nós olharmos a estrela no céu. Deixa eu mudar o meu gosto. Sem se martirizar, sem nenhum sentimento de culpa nos nossos escorregões, porque a gente vai falhar. Mas quando eu falhar, Senhor, me perdoa e deixa eu voltar para o trilho, deixa eu voltar para o foco. Tal como Emmanuel fazia com Chico Xavier. Quando ele dava alguma escorregada, Emmanuel puxava ele de volta para o caminho. Você tem que caminhar para frente. E então os magos vão guiados pela estrela e chegam aonde Jesus nascera. Quando eles chegam lá, o que é que eles fazem? Pode ler. E vendo eles, a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Depois, entraram na casa onde Jesus estava. Significa que eu tenho que ir até o Cristo. Não é Jesus que vai me servir. Sou eu que tenho que estar disposto a servir Ele para que Ele possa me servir. Para que Ele cresça e amadureça dentro de mim. Ainda é um sentimento recém-nascido, ainda é um sentimento bebê dentro de mim, frágil dentro de mim. Eu tenho que ter o esforço de ir até Ele para fazê-lo crescer. Não raro nós esperamos que Deus nos atenda. Enquanto o verdadeiro discípulo está disposto a atender à vontade de Deus. Eu quero que Deus tire de mim as dificuldades da vida. Deus tira? Não sei quanto a vocês, mas por experiência própria, geralmente Ele diz não. Aí você fala, mas por quê? Porque justamente as dificuldades da sua vida vai fazer o menino amadurecer. Vai desenvolver virtudes, vai desenvolver fortaleza de fé, vai desenvolver resistência ao mal, vai desenvolver você mudar o foco, em vez de se desesperar, você enxergar as situações como um aprendizado para você como espírito. Vai fazer você reconhecer que depende uns dos outros, que você não pode dar vazão à sua agressividade quando é contrariado. Vai fazer você enxergar que o ciúme te corrói, enquanto o amor te liberta. Agora, tudo isso não será sem dores. Jesus nunca prometeu um caminho sem dor. Algumas falas dele, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse em quanto tempo isso ocorreu? Ele disse que vai ter dores e dificuldades? No mundo tereis tribulações. A questão é nós aprendermos a passar por ela para entrarmos na casa onde Jesus nasceu, dentro de nós, para que ele amadureça. E para ele amadurecer, ele precisa passar pelas experiências da vida. Se olharmos uma criança tem 5 anos, 4 anos, de 4 anos não tem a experiência que eu tenho. Sou só um pouquinho mais velho.
Porque as experiências da vida me dão maturidade e eu consigo tomar decisões e assumir responsabilidades muito mais do que uma criança de 4 anos. Espiritualmente é a mesma coisa. Espíritos, ainda no começo do seu processo de aprendizado, precisam passar por experiências que exigem decisões difíceis, que exigem resistência para amadurecermos e, no futuro, assumirmos papel de governadores de mundos, como Jesus o é hoje. São milênios de provações, de experiências, de amadurecimento, para nós conseguirmos alçar a capacidade de guiarmos outras almas. Os magos adentram ao local onde Cristo nascera e fazem o quê? Enxergam Cristo com sua mãe e o que é que eles fazem? Se prostram para adorar e oferecem os seus tesouros. Representando a nossa atitude quando realmente assumimos o dever de sermos cristãos. Quando ele se prostra, ele se curva perante o Cristo, ainda frágil. Eu reconheço que eu tenho que dedicar a minha vida para atender a esse Jesus que recém-nasceu dentro de mim. E atender Jesus que recém-nasceu dentro de mim, eu não estou pensando só em uma encarnação. Se eu pensar em uma encarnação, desanima. Quantos aqui acham que vão desencarnar como espírito puro? Ninguém, né? Se achar, não levanta a mão, porque não vai. Nós somos muito aprendizes ainda, longe de sermos mestres. Nosso dever é desencarnarmos melhor do que começamos. Mas desencarnaremos ainda com muitas falhas, com muita coisa a aprendermos, a assimilarmos ainda da vida maior. Não nos iludamos, porque se a gente achar que numa encarnação vai virar anjo, é mais vaidade do que humildade. Mas aí faço outra pergunta para vocês. Quantos de vocês querem ser santos? Ninguém? Santo é o quê? Espírito superior ou espírito inferior? Superior. Vou refazer a pergunta. Quantos de vocês querem ser espíritos superiores? Quer ou não quer? Eu não falei em quanto tempo, gente. Querer ser um espírito superior é condição para você sê-lo. Se você não quiser ser um espírito superior, sabe quando você vai ser? Nunca. Só que as dores ensinam a gente não sofrer mais. Acabam nos amadurecendo para que nós queiramos modificar a nós mesmos. Para pararmos de sofrer. Sofrimento não é decorrente com a situação difícil que a gente passa, não. Ele é decorrente com a forma que eu assimilo elas. E se eu mudar a maneira com que eu vejo as coisas, interna e externamente, eu paro de sofrer. Só que para eu mudar isso, eu tenho que modificar quem recebe essas situações. E quem recebe sou eu. Quando eu modifico a mim, eu modifico a forma que eu interajo com as situações externas e aí sofro menos. Querer ser santo ou espírito elevado é pré-condição para sermos. E o que os magos representam aqui é esta vontade inabalável de querer evoluir, tomando as rédeas da sua própria evolução. Eu vou, a partir de hoje, direcionar a minha vontade para transformar a mim mesmo. Significa que eu não vou acusar os outros, por exemplo, do meu sofrimento. Eu posso até discordar da atitude do outro, achar que não é correto, trabalhar para assustar os efeitos de algo que eu vejo que é negativo. Porém, jamais condenar o outro. Eu estou atuando na atitude dele e não nele em si. Eu não vou justificar o meu sofrimento pelo que o outro fez. Eu passo a perceber que o meu sofrimento é decorrente da maneira que eu recebi o que o outro fez. Mesmo que ele tenha agido em equívoco. Jesus ficou com raiva da gente? Lá na cruz? A gente estava agindo certo? Ele ficou com raiva porque a gente estava errando? Não ficou. Pelo contrário, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem.
Ele concordava com o que a gente estava fazendo? Senão não tinha pedido perdão para a gente. Mas nem por isso teve nenhum sentimento negativo conosco. Nos mostrando o que é prostrar-se na frente do menino. Eu não vou condenar o outro, em hipótese nenhuma. Eu posso até discordar da atitude dele, como Jesus não concordava com a nossa quando o crucificamos. Mas em momento nenhum, ele teve nenhum sentimento negativo para com aqueles que agiam de modo equivocado. Contra ele. Quando os outros agem contra mim, qual é a nossa tendência? A acusar eles. Ficar com raiva, ficar magoado, ficar revoltado e colocar toda a culpa do nosso desequilíbrio no outro. Esquecendo de Jesus na cruz. Esquecendo dos magos que se prostraram perante o Verbo de Deus, perante a vontade divina, que diz para nós sermos exemplos de alunos do Cristo. O discípulo não é o espírito perfeito. O discípulo é um aluno dedicado. E é aquele que não foge da lição. E lição íntima. Eu vou evitar as injustiças que o mundo naturalmente promove pelo mundo de provas e expiações que vivemos. Mas jamais condenarei aquele que erra. Posso não concordar e agir contra as atitudes, o comportamento em si, mas nunca contra um indivíduo. Meus sentimentos jamais devem ser contra uma pessoa. Pode ser contra uma ideia, pode ser contra um comportamento, mas nunca contra uma pessoa. Isso é prostrar-se perante o menino Jesus, recém-nascido dentro de nós. E depois de prostrar, o que é que os magos fazem? Os presentes? Lê lá de novo o que eles entregam. Antes. Eles entregaram os presentes? Entregaram os seus tesouros, não presentes. Ah, mas é a mesma coisa. Primeiro que foi tesouro, é algo que tem valor. E como os magos não são Herodes, é valor material ou moral? Para Herodes, o que dá valor para Herodes era coisa material. Para os magos, não. Os meus magos que se prostram perante o Cristo vão entregar ao Cristo o que tem valor para mim e valor moral. Os tesouros eram de quem? Dos magos. Não eram 3, não. Dos magos. Eram meus, a referência sou eu. Eu vou entregar o que eu tenho de valoroso dentro de mim ao Cristo. Não é o que o outro tem, o que o outro já conquistou. Porque o que o outro já conquistou é de quem? Dele. O que eu conquistei é meu. E eu só posso trabalhar em mim com aquilo que eu conquistei. Eu não estou no íntimo de ninguém. Cada um trabalha o seu mundo íntimo para servir a Deus. Deus nos entregou a nós mesmos, para nós, para que levássemos o nosso íntimo a Ele. Só existe uma pessoa que tem poder de mando no seu íntimo. Quem é? Nós. Só eu comando o meu íntimo. Ninguém comanda o meu íntimo. Nenhuma dor, sofrimento, alegria, felicidade, regozijo, entretenimento ou dificuldades comandam o meu íntimo. O mago que está aqui dentro, só ele entra na casa de Jesus, que está aqui dentro. O mundo externo não entra. Herodes não entrou onde Jesus nasceu. Os magos entraram. E entregaram os seus tesouros. É o que eu já tenho. Jesus não me pede nada além daquilo que eu posso entregar. Nosso dever como espírito consciente, como espírita, como cristão, é dar o nosso máximo. É fazer o nosso máximo ao Cristo. É dedicar o nosso máximo ao cristianismo. Agora é o nosso máximo. Nem mais, que vai estar além das minhas forças, nem menos, que é o comum de fazermos. Qual é o meu máximo? Você que tem condições de saber o seu máximo. Só você e Deus. Mas Deus sabe. Não dá para enganar Deus. Para dar um jeitinho. Não, isso aqui eu não conseguia fazer. Conseguia. Mas eu ia sofrer. Ia.
mas você ia conseguir fazer. E a dor é parte do seu amadurecimento para que o menino Jesus, recém-nato, cresça e comece a fazer os milagres dentro do teu coração. Mas ele precisa crescer, porque Jesus bebê fez milagre. Jesus fez milagre depois de maduro. Jesus bebê dentro de mim não faz milagre. Ele precisa amadurecer. O verbo de Deus dentro de mim não vai fazer milagre se ele for um bebê frágil, inexperiente. Ele precisa amadurecer. E para amadurecer eu tenho que passar situações que façam este sentimento todo benéfico que está nascendo dentro de mim criar maturidade, criar fortaleza para passar as dificuldades, para poder guiar outras almas nesse processo. E eles entregam os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Já pararam para pensar eles entregando ouro, incenso e mirra para um bebê? Materialmente falando, para quê? Entrega um ouro para José, que nasceu numa situação humilde e era para ficar humilde, aí ele vai lá e entrega ouro. E outra, José não usa esse ouro, porque volta pobre também, né? Ou seja, isso não é um fato histórico. Isso é uma simbologia. Cabe-nos a reflexão, quando eu me prostro perante o menino Jesus, eu tenho que entregar os meus tesouros. E o que é que o Evangelho fala? Os seus tesouros para entregar para Jesus é ouro, incenso e mirra. Simbolicamente. O que é que o ouro simboliza? Pureza? Oi? Riqueza. Riqueza. Os meus tesouros, o que eu tenho de valor na materialidade. E o que é que nós temos de valor na materialidade que podemos entregar a Jesus? Você tem dinheiro físico, você pode fazer ele ser útil a alguém. E ele não fala qual alguém. A alguém que não seja você. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu tio, um amigo, um desconhecido. Alguém. Ele tem que fazer algo benéfico. No sentimento benéfico. Eu tenho uma boa influência perante as pessoas, eu posso usar isso para servir ao Cristo. Eu tenho beleza física que facilita um bocado de porta aí no mundo, eu posso usar isso para o Cristo e não para satisfazer-me nos meus interesses pessoais. Eu sou bom de oratória, eu falo muito bem, eu posso usar isso a serviço do Cristo. Eu consigo consolar e afagar as pessoas. Eu posso usar isso a serviço do Cristo e não para atender meus interesses, não para cobrar do outro depois, acusando eles de ingrato. Não tem que servir a mim, é necessário que o Cristo cresça e eu diminua. Não sou credor de ninguém, sou um eterno devedor de Jesus. Então, se eu tenho este poder de composição, de consolar, de juntar, de pacificar as pessoas, que seja ao Cristo e não para exigência nada minha. Se eu tenho uma facilidade de organização, de limpeza dos locais, que eu faça isso para que meus irmãos se mantenham em um local limpo e harmônico, e não para ser reconhecido. Isto é servir ao Cristo. Com o meu ouro. Com aquilo que eu tenho de valor na materialidade. Porque a matéria não é ruim. Ela é apenas uma ferramenta. Tenho que entregar todos os recursos que eu tenho na materialidade ao Cristo. Segundo, incenso. Alguém já usou incenso? Pode falar, gente, não é heresia não. Tá? Para que serve o incenso? Aromatizar o ambiente, purificar, ainda mais nas crenças antigas, purificava o ambiente, trabalhava a sua religiosidade, a sua ligação com o mais alto. Esta minha religiosidade eu devo entregar a Jesus. A minha busca por ser melhor não deve ser para a minha felicidade. Isso é consequência. Deve ser para eu colaborar na seara cristã. Para eu ser o melhor servidor do Cristo. Porque aí eu retiro de mim o risco da vaidade. Eu não estou para servir-me. Eu não vou adentrar ao cristianismo. Eu não sou espírita para ser feliz. Eu sou espírita para servir ao Cristo. E quanto mais eu servir a Cristo, aprenderei a ser feliz. É consequência e não meu objetivo. Percebe a diferença?
Entregar um incenso ao Cristo é entregar todo o meu potencial de fé, de religiosidade, de equilíbrio, de harmonia com o mais alto, a serviço do Cristo e não por interesse próprio. Quando eu não estou bem, eu venho tomar um passe. Com qual objetivo? Podem falar. Não tem vergonha não, gente. Todo mundo é a mesma coisa. Para eu me sentir melhor, para eu me equilibrar, para que você quer se sentir melhor e equilibrar suas energias? Para parar de sofrer. Para parar de sofrer. Geralmente nós viemos, o que não é algo ruim, mas é algo ainda do bebê que está dentro da gente como verbo de Deus. Eu venho para me equilibrar e eu não sofrer mais. Quando Jesus amadurecer dentro da gente, eu vou vir, quando eu estiver mal, eu venho para me equilibrar, para quê? Para voltar ao trabalho da seara cristã. Senhor, se eu trabalhar assim, eu prejudico o meu irmão. Me ajuda a me equilibrar para que eu possa beneficiá-lo. O foco muda. Mas Jesus está nascendo dentro da gente ainda. Cabe-nos a disciplina de entregar o meu incenso. Não é o incenso do outro que já está mais desenvolvido que eu, não. É o que eu tenho condições de fazer. É o quanto de disciplina eu tenho, o quanto de sentimento de fé eu tenho dentro de mim. Isso tem que ser entregue ao máximo ao Cristo. Todos os meus recursos na matéria é a serviço de Jesus. Os meus recursos de religiosidade, a minha busca por equilíbrio, por paz interior, a minha busca por ser um espírito evoluído, deve ser a benefício da seara cristã. Respeitando o crescimento individual, porque o tesouro é o meu. E o terceiro, mirra. Alguém sabe o que é mirra? Já ouviu falar em mirra? Para que era usado? Pelos povos antigos. Egito usava muito. Para embalsamar os corpos. Para manter os corpos sem decomposição. Claro que não conseguiam plenamente, tem o processo até da mumificação, mas eles acreditavam que o espírito retornaria para o mesmo corpo. Então, eles, para manter a vida do espírito, eles precisavam manter o corpo, na crença antiga. E utilizavam a mirra na embalsamação, representando toda a minha vida pós-morte física, a minha vida de espírito. Tudo aquilo que eu vivo como espírito, toda a minha espiritualidade, e isso, conhecimento, emoções, sentimento, pensamentos, são características do espírito e não da matéria e não do corpo. Todos esses meus talentos de espírito devem ser entregues ao Cristo. Percebe os 3 tesouros que eu entrego para Jesus quando o encontro recém-nascido dentro de mim? Todos os recursos que eu tenho na matéria, toda a minha religiosidade, a minha busca e desejo de ascensão, de equilíbrio, de paz, devem servir à obra cristã. Todas as minhas características como espírito eterno devem servir à obra cristã. O que sobrou? O que faltou aí? Nada. Tudo na matéria, tudo como espírito e todo o seu processo evolutivo. Devem ser para uma única coisa, para prostrado adorar o Senhor. Para que o menino Jesus, nascido de pouco tempo no meu coração, possa amadurecer e crescer para realizar milagres de transformação e cura das inferioridades que ainda habitam o meu íntimo. Ele curará os coxos dos sentimentos que não conseguem caminhar para Deus. Curará a cegueira daquelas emoções que não conseguem enxergar a felicidade futura, entregando-se aos atos infelizes da atualidade. Vai curar mortos e fazer renascer sentimentos amortecidos dentro de mim, virtudes que eu matei, para entregar-me às situações que corrompiam as virtudes que já tinham desenvolvidos. Jesus curará doentes e ressuscitará mortos dentro de nós. Curar um corpo físico, a ciência hoje faz. Curar uma alma,
Jesus faz. E a gente tem que entregar os nossos tesouros para que o Cristo cresça, amadureça e cure todos os pontos de nossa alma. Cure a nossa cegueira moral. Cure nossos pontos deficientes na moralidade. E faça nascer finalmente a árvore da vida lá do Jardim do Éden, para que nós tenhamos o direito de retornar àquela paz inicial representada na parábola de Adão e Eva. Que consigamos, com o esforço de nossos rostos, se alimentando da erva do campo, que nós consigamos de novo a pureza do espírito, agora consciente, porque no início era inconsciente, agora consciente e ativo, prostrado perante o Senhor, entregando todos os seus tesouros, a gente vai evoluir e quando alcançarmos a condição de espírito puro, estaremos de novo retornados àquela felicidade pura, santa, sublime que representava Adão e Eva no início, quando o espírito estava em comunhão com Deus antes de corromper-se. Quando nós tomamos nossas decisões equivocadas, nos corrompemos, mas as portas não estão fechadas para nós refazermos que Jesus nasce e cresça e retornarmos àquela paz inicial. A partir daí, passa os evangelhos a contarem a trajetória de Jesus, dos seus milagres e das suas pregações. Olhemos para Jesus como o verbo de Deus que está nascendo em nós dia após dia. Não é só um evento, não. Toda vez que me cai uma ficha de consciência, toda vez que vem um pensamento e fala, eu tenho que mudar, é Jesus nascendo na Belém da Judéia do meu coração. Vai requerer de mim o esforço dos magos de focar na disciplina da luz que está nos céus perante tantas trevas, de ignorar o chamado de Herodes, levando-me às tentações da matéria e da inferioridade, de caminhar longos passos para achar esta Belém pequenina dentro de nós e quando encontrar Jesus, esse sentimento recém-nascido e ainda frágil, saber entregar-me prostrado humildemente, por completo, à seara cristã, para que aquele Jesus cresça e faça seus milagres. E amanhã, quando vier outro pensamento de que agora eu tenho que mudar este outro aspecto, eu repita o processo. Inúmeras e inúmeras repetições do mesmo processo vai fazer com que nós alcancemos a qualidade de espíritos elevados para finalmente trabalharmos dia após dia, ininterruptamente, para guiar aquelas almas que estarão no processo que passamos hoje. Tal como os anjos dos céus, os emissários grandiosos de Jesus, guiam-nos no processo de autotransformação, porque eles já passaram por isso e sabem todas as dificuldades, mas também sabem toda a felicidade que nos alcança se tivermos a disciplina necessária para a automodificação. O nascimento de Jesus na Bíblia é um chamamento para todos nós, quando aquela pontinha da nossa consciência apitar e falar, pare de fazer isso. Mude seu comportamento. Cabe a nós escolhermos ouvir Herodes ou seguirmos a estrela d'alva que nos levará a Jesus. Que Deus nos abençoe.